Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Juliana Rufino, eu sou psicóloga, já frequentei a casa André Luiz por bastante tempo. Estou meio, como dizem, estou um pouco desviada, mas sempre agradeço muito aos convites que são feitos para falar um pouco sobre a doutrina espírita. Gosto muito, me identifico muito e é sempre um prazer para mim. E quando o Paulo me chamou, ele perguntou assim, sobre o que você queria falar? Eu falei, não, escolha aí, pode, que aí eu vejo se eu sei falar, né? Escolha aí que a gente vê. Aí ele trouxe a mensagem que chama O Adversário Invisível. Na hora que eu li, eu pensei, gente, olha aí, tudo que vem pra gente de palestra, de estudo, a gente pensa que vai dar uma aula sobre o tema e vem cair direto no nosso colo, né? Como cai pra gente tão certo, tão formatado para o que a gente realmente precisa, né? Para vocês entenderem qual que é a mensagem, eu trouxe ela e vou ler rapidamente aqui. A mensagem chama O Adversário Invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte, surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia, cruel, sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam, estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou. No entanto, eu tive receio de entrar na questão, que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades, até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara e, num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se um tanto desapontado e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, o que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o gemer sob 2 figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue e porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, o que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Filipe. Comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me ruído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças?
se nos achamos em toda parte do mundo rodados de inimigos. O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Então, o nosso adversário invisível é o medo. Eu dividi essa minha fala, que é uma fala que não é uma fala de alguém ensinando para alguém sobre esse adversário invisível. Talvez eu tenha muito mais medo do que todos vocês aqui juntos, né? É uma fala de que quem pensou assim, vamos sistematizar o que a gente sente, vamos tentar dar nome para o que a gente sente e entender por que a gente sente. Talvez daí a gente consiga agir, né, a partir do que a gente entende do que é esse adversário. Então, eu dividi essa fala em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o principal sentimento dos discípulos nessa historinha. Qual é o principal sentimento que eles falam? O medo. O medo da opinião dos outros, o medo da reprovação alheia, o medo da perseguição, o medo da crítica. Eles se colocam em várias situações entre o bem e o mal, entre o medo e a coragem, entre a contemplação e a ação. Em quantas situações do nosso cotidiano a gente não se encontra nessa mesma posição? De estar entre eu faço ou não faço? Eu faço, mas eu queria mais. E o mais é o nosso companheiro constante. Vivemos muito numa esfera de contemplação, de vontade, de desejo de fazer algo, ou de necessidade de fazer algo, mas sem conseguir contemplar de fato a ação. O nosso caminho todo, e eu falo nosso de forma muito sincera, o nosso caminho todo é assim. A gente se coloca em várias situações nessa vontade de realizar, mas o medo da opinião alheia. O nosso corpo ele permanece capturado por um sentimento que nos paralisa. E ele tem diversas explicações, mas na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? E os Espíritos falam: não, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Ele cita para a gente ver de novo o item 640 do Livro dos Espíritos e coloca a gente para pensar. Muitas vezes a gente se pergunta se, mas será que eu já não faço o suficiente? Quando a gente faz coisas que têm a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, mas também a gente não se coloca na posição de ação em relação à humanidade. Quem que fala isso de forma interessante? E aí eu vou sair um pouco do espiritismo e entrar um pouco na filosofia. Kafka, que é um filósofo, tem um livro chamado O Processo. Nesse livro, tem um homem jovem, cheio de vida, de energia, e ele para diante de um prédio que é chamado Prédio da Lei. E ele diz assim: eu quero entrar para ser visto pela lei. Ele deseja a lei, eu quero ser visto pela lei. O guarda fala: você não pode entrar. Aí ele: mas e se eu entrar? E aí ele fala: se você entrar, outros guardas mais fortes do que eu estarão no seu caminho. O terceiro depois de mim, eu não consigo nem olhar para ele, de tão forte que ele é. Então,
fica a sua escolha. Ele passa, resumindo um pouco o livro, ele passa toda a vida dele de frente para esse guarda, suplicando que ele possa entrar. No final da vida dele, ele já não tem palavras, ele balbucia coisas que as pessoas nem mesmo entendem, mas que o Kafka descreve como se ele falasse as pulgas do casaco do guarda, que também já está velho, pedindo, suplicando entrar. E ele pergunta, mas as outras pessoas também não buscam a lei no final da vida? Porque eu só vejo eu aqui nas portas desse prédio suplicando a lei. E ele fala, se você tivesse dado a volta no prédio, você teria visto muito mais gente. A ideia dessa história do Kafka é provocar uma reflexão, um raciocínio sobre o quanto que a gente, quanto que o nosso corpo fica capturado num processo de paralisia pelo medo do que pode vir a acontecer. Ele poderia ter dado a volta no prédio e ter encontrado outras pessoas. Ele poderia ter entrado, de toda forma. Ele seria um fora da lei. Ele poderia ter dito, não me importo com a sua lei. Entro ou saio, mas não me importo com a sua lei. E ele estaria quebrando o princípio da lei, que é eu não desejo a sua lei. É essa lei que você me impede de obter. Talvez eu possa criar uma lei própria. Mas ele escolheu não fazer nada disso. Ele escolheu ficar parado e suplicar um espaço que ele poderia ter caminhado e conseguido. O que aconteceria se ele tivesse ousado entrar? O que aconteceria se a gente ousa caminhar, onde todos dizem que a gente não deve entrar? Eu gosto muito dessa imagem da borboletinha, que eu não sei a autoria, mas que é muito bonitinha, que é quando a borboleta pergunta, e se eu cair? E ela fala, minha querida, e se você voar? Essa paralisia que o medo provoca, essa paralisia do o que vão pensar, quem eu vou ser, como as pessoas vão me ver, ela é tão improdutiva que ela provoca na gente uma paralisia da gente mesmo. Ela não é só uma paralisia da ação do outro para o outro, ela é uma paralisia para a gente mesmo. A Berenice Bento, que é uma socióloga, ela fala, eu vou ler rapidamente esse trechinho de baixo, que essa parte isso que a gente fala sobre a escolha, as pessoas têm que escolher, a gente sabe que escolher por si só é meio que uma armadilha, né? A gente tem uma série de fatores que influenciam a nossa vida, essa escolha ela não é livre de influências. No entanto, a gente pode se arriscar. E aí ela cita o Raul Seixas quando ela fala assim, mas antes arriscar-se a cair em armadilhas que ficar sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tá esquisita essa palestra citando Raul Seixas, né? E ela conclui dizendo assim, talvez a morte mais triste seja aquele tipo de suicídio diário que tantos de nós cometemos. Vivemos morrendo de medo. No obituário do homem, diante da lei está escrito, morreu de medo. A gente passa a nossa existência em muitas situações, em muitos casos, a gente perde muito tempo pensando no que poderia ter acontecido. E se eu fizesse? E se eu tivesse escolhido isso? Isso vale não só para as questões que são relativas ao trabalho com o outro, como eu falei, mas também em relação a nós mesmos. E aí, muito desse medo tem a ver com uma visão que a gente tem muito maniqueísta sobre o bem e o mal, que é uma visão que o Espiritismo tenta superar. Uma visão de que o bem e o mal são antagônicos, que são forças de igual potência. Que o bem e o mal, eles são forças que são combatidos, mas que o mal pode vencer. Quando, na verdade, o bem e o mal coexistem em nós, nas nossas escolhas, na forma como a gente age no mundo. E o bem não é uma força de igual potência, o mal não é uma força de igual potência com o bem. Se você prestar atenção, uma sala muito escura, se você acende uma vela, não é a escuridão da sala que engole a luz da vela.
É a luz da vela, pequenininha, foquite que seja ela, é ela que se sobrepõe à escuridão. Se você abre sua janela e liga a luz numa noite escura, é a luz da sua janela que vai se sobrepor e que vai iluminar os caminhos. Então, a força do bem é muito maior, é imensamente maior do que qualquer tentativa de força do mal. E os dois residem em nós. As duas forças residem em nós. É a gente que escolhe apertar o interruptor e ligar a luz. Eu repeti aqui a pergunta 657, que fala sobre essa vida contemplativa, só para a gente reforçar que a ideia da vida contemplativa é o viver com medo do escuro, mas ter medo de acender a luz. Ou não ter forças para acender a luz. Sendo que tanto o escuro como o interruptor são meus, estão dentro de mim. E se eles estão dentro de mim, o que acontece? É a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que a gente tem tanta coisa que acontece de ruim, sendo que o bem e o mal residem em nós? E se o bem é uma força tão que se sobrepõe ao mal, por que acontece tanta coisa ruim? E aí a pergunta é, por que a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. E aí eu lembro de uma outra questão que frequentemente a gente fala que nossa, tem tanta notícia ruim no jornal, tem tanta coisa ruim acontecendo. E aí tem um amigo meu que fala sempre assim, não é que acontece muita coisa, mais coisa ruim do que coisa boa, é que o marketing do mal é mais eficiente. A gente se fascina muito pelo mal. E o marketing dos bons são tímidos. Não vamos falar sobre isso, né? Não estou falando da caridade em si, que é aquela caridade que a mão esquerda não sabe o que a mão direita fez, não é isso. Não é para a gente propagandear o bem que a gente faz, mas as coisas boas que acontecem, ou as formas como a gente se ilumina no mundo. Quando a gente se ilumina, várias pessoas se iluminam junto com a gente. Todo mundo aqui, cada um de nós é um foquitezinho de luz. Cada vez que você se ilumina, várias pessoas se iluminam ao seu redor. Conversei com a minha mãe recentemente e falando sobre questão de, mas terapia, eu faço terapia, sou psicóloga, faço terapia, recomendo, gente, é maravilhoso. E falando, mas quem precisa é outra pessoa. Né? Outra pessoa precisa de terapia, outra pessoa... Mas quando a gente se ilumina, quando a gente se organiza emocionalmente, quando a gente se organiza no mundo, é muito mais provável que as outras pessoas ao nosso redor também se organizem. Não porque a gente vai ter alguma espécie de influência mística sobre elas, mas porque a gente vira foco de luz mesmo. Que a gente a gente passa a mostrar para as pessoas coisas que elas não estavam acostumadas a ver. A gente passa a espelhar mais coisas boas. Né? Então, pensando comigo aqui, vamos organizar esse pensamento. Quer dizer que o medo é esse grande adversário invisível, que só contemplar a vida não basta. Só eu ter medo do que vai acontecer não basta. O interruptor que vai acender essa luz está em mim. Então, meu medo, meu corpo está capturado por esse medo. Da opinião dos outros, do que vai acontecer, se eu realmente posso fazer, se eu vou fazer bem feito. O que eu faço então? Aí vem a parte 2. A gente precisa vencer esse medo. Para vencer esse medo que nos captura, que nos paralisa, a gente não começa indo lá ajudando o outro. Aquela velha fala, né? Se você está no avião, o avião vai cair, né? Cai um monte de máscara de oxigênio. O que você tem que fazer primeiro? Colocar a máscara em quem? No seu colega do lado? Não. É em você.
Então, antes de qualquer questão, a gente precisa pensar que o medo que paralisa, ele é meu, ele não é do outro. Quando a gente enxerga um colega que tem um medo que paralisa ele de fazer as coisas, quantas vezes eu me pergunto em que situações é o meu medo que me paralisa? Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que amava e a quem amava, que o amava e a quem amava. O Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo, indeciso e pusilânime, lavou as almas quanto à vida do justo. Ele, porém, não teve medo. Essa é uma mensagem do Divaldo, de um livro que chama Momentos de Felicidade, que recoloca nas nossas mãos a responsabilidade por pensar, agora eu preciso saber o que me paralisa e como que eu vou me livrar disso. Medo de quê? Medo do que diz o outro, de como o outro me valida, como ele me oferece reconhecimento, como que eu me sinto reconhecida ou não pelo outro. É importante a gente entender o que nos paralisa, identificar mesmo os sentimentos que nos paralisam, as situações que nos paralisam. As situações em que eu vou tentar fazer alguma coisa, mas melhor não, né? Vai lá dar uma palestra no centro espírita, mas faz tanto tempo que eu não estudo, melhor não, né? Melhor não ir. Precisamos de trabalhadores na casa, mas estou tão ocupada, melhor não, né? Melhor depois, em outro momento. O outro momento vai ser mais propício, né? Estou fazendo várias indiretas aqui, né? Para mim, inclusive. Como que a gente suplanta esse medo? Como que a gente se livra dessa paralisia que faz com que eu tenha medo da escuridão, mas me impede de acender a luz, de apertar o interruptor para acender a luz? A resposta para isso chama autoconhecimento. A Nina Simone, que é uma cantora que eu gosto muito, da década de 60, 70, canta jazz, ela fala numa entrevista, alguém pergunta para ela, para você, o que é liberdade? E ela pensa, se vira assim na cadeira, olha para um lado, para o outro, ela fala assim, aí no final ela fala, para mim, liberdade é não ter medo. Quanto menos medo eu tenho de tudo que vai ser dito a meu respeito, falado a meu respeito, sobre quem eu sou, isso me faz ter mais liberdade. Liberdade de ação. Liberdade de ação não significa acerto 100% das vezes. A gente não vai ter a liberdade de fazer porque a gente já aprendeu a fazer e agora a gente está fazendo 100% certo. Até porque ninguém faz nada 100% certo, né? A gente está sempre errando, porque o erro é o material do aprendizado. Se a gente não erra, a gente não aprende. Liberdade é o não ter medo de errar. É o não ter medo do que vão pensar. É o não ter medo de, se eu não fizer, não vou ser validado. As pessoas vão me reconhecer como uma outra pessoa que não sou eu. Nossa, vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. O nosso valor, ele é intrínseco a nós mesmos. A minha terapeuta me ensina isso toda a sessão. O nosso valor, ele é intrínseco a nós mesmos. Ninguém te dá o valor. Ninguém diz para você, toma, esse aqui é o teu valor. Porque quem te dá, também tira. Também toma. Mas se ele é teu, é igual conhecimento. Se você lê um livro e aprendeu uma coisa, ninguém pode dizer, me dá o teu conhecimento de volta. Não tem como. Agora ele já é meu. Uma vez que a gente já entende que a gente tem um valor, a gente não precisa mais que outra pessoa diga, então você tem valor sim, né? Ou então a gente não tenha medo de dizer assim, olha, você não tem mais valor. Eu tirei esse valor de você. Não dá para fazer isso, não acontece. Então, a gente precisa entender qual é o nosso medo. A gente tem medo de quê? Para a gente poder entender por que a nossa ação, por que isso nos paralisa. Aonde que esse medo está nos paralisando. E a gente precisa entender que saber fazer isso, descobrir aonde que está esse medo, que está nos paralisando, a gente consegue fazer isso pelo autoconhecimento.
É à medida que eu me reconheço como um ser humano digno de valor, digno de respeito, com dignidade, que erra, que não é perfeito, que não vai ser, que não pretende ser. Aonde que eu estou ficando paralisado aqui? Como que eu vou começar fazendo bem para o outro quando eu não faço a mim mesmo? Quando eu não respeito os meus limites, quando eu não entendo o que eu tenho, quais são os meus direitos, quando eu não entendo aquilo que me machuca. Eu preciso entender a mim mesmo. Quando Jesus disse, ama o próximo como, ama o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não sei me amar, como eu vou amar o outro? Se eu não sei me nutrir, como que eu vou nutrir o outro? Se eu não acendo a luz para eu caminhar no meu caminho, como que eu vou acender a luz para o outro? Os apóstolos nessa historinha, pelo que eu entendi, a forma como eu absorvi essa história, tinham muito essa visão. Nós estamos aqui trabalhando do lado da luz, mas eu não sei ser luz sozinho. Eu tenho medo de ser luz sozinho. Eu não sei como vai ser. E se as pessoas quiserem entrar em mim e apagar minha luz? E aí Jesus disse, não tem como apagar sua luz, querido. Não tem como. Pode ir tranquilo. Ele fala, quando o tempo e a dor difundirem entre os homens, a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. A compreensão ao próximo, da compreensão da vida, de si mesmo, do seu papel, de quem é você. E o verdadeiro amor ao próximo, que é, se eu me entendo, eu entendo que não tem essa perfeição que eu estou buscando nos outros, ou que eu estou buscando em mim. Então eu sou menos duro também com os outros, sou menos dura com os outros. E aí a parte final dessa discussão, dessa reflexão então eu sei que o principal sentimento que me paralisa é o medo. Eu entendo que eu não posso ficar só contemplando que isso não dá certo. Eu preciso caminhar, a caminhada está aí. Eu estou escolhendo caminhar no escuro ou acender minha luz. Para fazer isso, eu preciso entender aonde está esse medo. Depois que eu entendo esse medo, depois que eu entendo o conhecimento, o autoconhecimento que eu preciso ter, não para esperar que alguém se levante e acenda a luz por mim. Nem Cristo vai fazer isso por você. Ninguém. Então, se eu levanto do meu lugar de comodidade para acender a minha luz, eu começo a perguntar também, como fazer o bem? Como a minha luz pode ajudar outras pessoas? E assim, não é preciso ser o Chico Xavier para fazer o bem, nem para você se levantar e acender a sua luz. Na maioria das vezes, a gente acende a luz em algumas situações, em outras a gente fica lá no escurinho escondido. Em algumas situações a gente já sabe como caminhar, então a gente acende a luz, vai lá super confiante, ajuda, fica em paz, aquela coisa toda. Em outras a gente está lá com a luz apagada, a gente não quer falar com ninguém, ou a gente está bem escondidinho com medo e não quer falar nada, ninguém vai enxergar a gente, ou em outras situações a gente está lá no cantinho reclamando da escuridão, reclamando de quem está caminhando, e reclamando que ninguém está ali acendendo a sua luz. Então, para eu fazer o bem, primeiramente eu tenho que me conhecer. Saber que eu posso levantar em todas as situações e acender essa luz. Ligar esse interruptor. Mesmo que essa minha luz seja, a princípio, muito fraquinha. Paciência, essa é a sua luz, essa é a minha luz. É o que eu tenho para oferecer agora para mim mesmo. Eu preciso crescer nela. E para eu fazer isso para o outro, como que a gente faz? Primeiro de tudo, não é preciso ser Chico Xavier para fazer o bem. Não precisa. A gente não pode esperar ser a salvação do mundo para começar a fazer alguma coisa. Nem esperar a salvação do mundo, nem mesmo esperar ser a salvação de uma única pessoa que seja. A gente não é salvação de ninguém a não ser de nós mesmos. À medida que a gente caminha fortalecendo essa luz interior, a gente consegue ajudar outras pessoas. Mas na maioria das vezes a gente está ajudando as pessoas mostrando o interruptor delas. Ah lá, seu interruptor, aperta lá.
né? Ou dizendo assim, eu vou caminhar contigo aqui do teu lado para você conseguir enxergar onde está teu caminho. Mas é você que tem que apertar esse interruptor. Eu te ajudo a procurar, mas é você que tem que se levantar e caminhar. Muitas vezes a gente é tomado não só pelo medo, pela paralisia do medo, da insegurança, mas também pelo comodismo. Nossa, que difícil levantar agora, né? Aqui tá bom, tá no escurinho, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Ou às vezes a gente é levado a pensar pela nossa vaidade que a gente é uma luz muito grande. E com essa luz muito grande, muito forte que a gente tem, a gente ilumina o caminho de várias pessoas. Essa é a sina do palestrante, né? É achar que é uma luz muito grande, que é o pior risco da vida de um espírita, é ele achar que ele é o grande foco de luz. E aí, na maioria das vezes, ele é um foquitezinho apagado, uma velinha no fim. E aí está lá dizendo, nossa, você está conseguindo, enxerga aqui, encosta em mim que você vai enxergar tudo. E a pessoa sem enxergar nada, procurando esse interruptor e nada de achar. A gente não pode ter essa visão de que a gente vai ser a salvação do mundo, até porque ela dá medo. É tão grande, é tão majestosa assim, a vida. Existem tantas coisas a serem feitas, que se a gente imagina que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai ter que dar conta de tudo, a gente desanima. É muita coisa. Mas o cuidado de si é a principal condição para o cuidado dos outros. Porque o que eu cobro em mim, eu cobro nos outros. O que eu amo em mim, eu amo nos outros. O outro é o meu espelho. A boca fala do que o coração está cheio. Está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 34. É o que está na gente que transparece no mundo. Então, esse medo meu, é preciso ser superar esse medo que está em mim para eu conseguir ajudar outras pessoas. Para eu conseguir entender o que eu posso fazer, sem desrespeitar o outro, sem me meter na vida do outro, mas também sem me acomodar nesse medo que paralisa. É muito comum a gente achar que nossa, mas ou tem muitas coisas a fazer e elas são tão grandes que elas me paralisam e eu não sei o que fazer, porque eu jamais vou ser como Chico Xavier, como Divaldo Franco, eu jamais vou conseguir manter uma casa com 200 órfãos. Então, como que eu vou fazer isso? Assim, é muita coisa para fazer no mundo, eu não tenho força, eu não tenho luz suficiente, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho... Mas assim que eu comecei a frequentar o centro espírita, a primeira coisa que eles fazem, eu era muito, afoita, ansiosa. Eu era jovem, hoje eu não sou mais tanto. Mas eu queria muito trabalhar na casa. Eu quero trabalhar na casa, eu quero trabalhar na casa, eu quero fazer várias coisas, eu tenho várias ideias. E aí me diziam sempre assim, quando o trabalhador está pronto, é que o trabalho aparece. Aí tem, assim, por um lado isso é interessante, por outro a gente fica assim, mas esse trabalho aí não é o meu não apareceu ainda não, né? Esse aí não é o meu, né? Mas na verdade, sempre há oportunidades de fazer o bem. Tem alguma mensagem, agora eu não vou recordar, do André Luiz, que ele fala assim, mas como que eu vou saber quando fazer o bem? Vai aparecer. Tem uma monja budista que chama não é a monja Koen, não, é Jetsu Palma, que ela é uma monja que originalmente ela é britânica, que ela fala sobre os sentimentos e como que a gente se ilumina no mundo. Aí ela fala, como que a gente treina paciência? O que eu tenho que fazer para buscar? Ela fala que as pessoas perguntam muito para ela essas questões. Como que eu vou fazer para treinar minha paciência, para treinar minha iluminação, para treinar a minha humildade? Ela não precisa fazer nada, é só você estar na vida. Esteja na vida. Vai aparecer uma pessoa insuportável e você vai ter que lidar com ela. Ou você vai ser a pessoa insuportável de outra pessoa, em algum momento da sua vida, da sua existência, né? Como que eu faço para lidar com a humildade? Vai aparecer uma situação em que você vai precisar lidar com a humildade. E como que eu faço para fazer o bem?
Em qualquer momento da sua vida, nas situações que você menos imaginar, vão aparecer as oportunidades de você fazer o bem. Aparece o tempo inteiro. A gente é que fica igual os apóstolos aqui do Cristo, né? Será se é isso que eu tinha que fazer? E se acontecesse isso? E se? A gente precisa entender o que está acontecendo aqui dentro para poder se reconhecer nessa posição e conseguir caminhar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Essas oportunidades de fazer o bem, Kardec falou sobre elas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Eu não sei se as mensagens hoje foram aleatórias ou vocês tinham escolhido antes. Não, né? Porque fez todo sentido. A mensagem do caminho, verdade e vida foi para fazer o bem. A mensagem do Evangelho foi os trabalhadores, muitos chamados, poucos escolhidos. E falou exatamente do que... Qual é o seu trabalho aqui, né? Qual que é a sua... Vamos lá caminhar, né? E o Kardec, ele fala no capítulo 25. Ora, amar o próximo como a si mesmo é não fazer nenhuma diferença entre si mesmo e o próximo. É a consagração do princípio. Todos os homens são irmãos, porque são filhos de Deus. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. A gente tem comida suficiente no mundo, a gente tem riqueza suficiente no mundo, a gente tem no mundo muito amor para distribuir, mas a gente regra muito esse amor, essas riquezas. A desigualdade é um dos grandes fatores que nos leva a nos mantermos nessa posição em que parece que o mal está ganhando essa guerra. Porque os bons são tímidos. Em muitos lugares, em muitas situações, a gente tem a oportunidade de fazer o bem. E é preciso reconhecer. No meu prédio tem uma coleta de recicláveis que a gente separa, né? O que é lixo seco, do que é lixo orgânico. E aí parece uma bobagem, né? Vou colocar aqui só o que é plástico, lata e tal, papelão. Nossa, isso é uma bobagem, isso não ajuda ninguém. Mas quando você se depara com as pessoas que estão na rua diariamente, metendo a mão nas caçambas de lixo para procurar esse lixo reciclável, você percebendo que se você deixar aquele reciclável sujo, você suja a mão daquela pessoa. Se você deixar aquele reciclável com restos de comida, você faz com que aquela pessoa entre em contato com uma sujeira que nem é dela, mas que ela precisa mexer para se manter. E parece uma coisa tão boa, né? Tão boba assim de fazer. E no meu prédio a gente tem um problema gigantesco, que é das pessoas se confundirem aonde colocar. E aí constantemente tem lixo orgânico misturado a lixo reciclável. E não é para falar mal das pessoas, olha como as pessoas são ruins, não é isso, é o quanto que a gente tem a oportunidade de fazer um bem enorme para pessoas que estão ali, catando no nosso lixo um meio de sobrevivência, diminuir o peso, o fardo dessas pessoas. E a gente, por descuido, muitas vezes, não consegue fazer, por descuido. Então, a oportunidade de fazer o bem, ela aparece a todo instante para a gente, a todo momento. Na nossa caminhada, ainda vai aparecer muitas vezes. E não se culpe se naquele momento você não conseguiu fazer. Mas é importante que a gente esteja atento, vigiar e orar, né? Esteja atento, porque essas situações vão aparecer no nosso cotidiano, elas vão estar ali presentes. Aquela pessoa que queria conversar com você poxa, amiga, eu preciso de um ombro amigo para conversar agora. E você está tão assoberbado, não conseguiu tirar um tempo para você, para a pessoa, né? E aí não conseguiu escutar aquela pessoa. Um momento que um familiar seu que mora longe, que quer te ligar para conversar, e você não teve tempo. É importante a gente começar a vigiar essas pequenas oportunidades. No entanto, apesar de serem inúmeras essas oportunidades de fazer o bem, né, a caridade, seja ela material ou moral, diariamente,
a gente precisa também entender os limites dos nossos braços. Aquela coisa, se eu tenho a oportunidade de fazer isso e eu sei como fazer, eu faço. Mas se eu não sei como fazer, se eu preciso desesperadamente fazer alguma coisa e eu vou fazer isso, vou começar uma campanha no meu bairro para todo mundo lavar os seus recicláveis, mas eu não tenho tempo, as pessoas que estão, eu não conheço as pessoas que estão no meu prédio, enfim, uma série de coisas se colocam acima de você. Talvez não precise ser a campanha que você tem que fazer, mas talvez seja o seu reciclável que você tem que lavar. Assim, começando de pouquinho, do meu pé, de um passo, né? Não do passo dos outros, que passo os outros dão, mas que passo eu dou na minha caminhada. E essa luz você não vai lá e não vai acender o interruptor do seu vizinho e vai dizer, olha, vai lavar seu reciclável. Eu acendo a minha luz e alguém te vê fazendo isso. E você fala sobre o que você faz, e as pessoas olham o que você faz, e elas acham interessante o que você faz, e você marca uma reunião e diz, olha, eu faço isso. É legal isso que eu faço. Talvez isso seja uma caminhada muito maior, assim, seja um acender de luzes muito maior do que a nossa tentativa de iluminar a vida dos outros pela nossa luz. Né? Ainda no Evangelho, no capítulo 11, né, o amar ao próximo como a si mesmo, no item 12, o Kardec fala, a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Para encerrar essa minha fala, eu fiquei procurando algumas mensagens interessantes sobre essa questão de como que a gente pode fazer para servir, para estar a serviço do bem, descontando todas essas coisas, nos livrando do medo que nos paralisa, tentando achar em nós esse autoconhecimento tão precioso que identifica esses medos e faz com que a gente caminhe melhor, sem me deixar levar pela vaidade, mas também sem me deixar acomodar. E aí a primeira mensagem, quando eu digitei as palavras-chave, foi do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Eu acho que a espiritualidade, ela prepara as palestras, ela só usa a gente, né? Vai, querida, fala ali de noite, tá tudo pronto. Joga aí no Google que eu vou te fazer achar tudo que você tem que fazer, né? E aí a mensagem diz assim, começa citando um trecho de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças, somos crianças, que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem,
convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Muito obrigada.